A força da indiferença ao pai e o filho. O filho caminhava por uma trilha estreita na floresta ao lado do pai, sentindo o musgo macio sob os pés e ouvindo o leve sussurro das folhas. Andavam em silêncio, mas os olhos do menino não paravam de deslizar pelos ombros largos do homem, pelas mãos calejadas, pelas costas sobre as quais, todos os dias, repousava um fardo invisível, porém real. Finalmente, sem se conter, ele perguntou: Pai, onde está a sua força? O dia inteiro você carrega troncos enormes nos ombros, e não parece cansado. O pai parou, colocou a mão sobre o ombro do filho e o olhou nos olhos com aquela serenidade que só vem depois de décadas de trabalho e de observação da vida. Minha força, meu filho, disse ele, está na indiferença. O menino ficou imóvel, sem compreender totalmente aquelas palavras. Indiferença a quê? À dor, ao cansaço, ao mundo ao redor. O pai sorriu ao ver sua confusão. A força do corpo é passageira. Pode se quebrar, se esgotar. A força do espírito está na capacidade de manter a calma diante do sofrimento, de seguir o próprio caminho sem esperar elogios e sem temer o julgamento. Quando você não está preso ao resultado, quando não busca reconhecimento, o cansaço perde o poder sobre você. O filho abaixou o olhar e imaginou o peso dos troncos sobre as costas do pai. Mas havia uma estranha harmonia naquela imagem. A força não era feita de vitórias barulhentas nem de reconhecimento. Ela estava na calma, no equilíbrio interior que permitia seguir em frente, apesar do peso, apesar da dor. Mas como é possível ser forte se o mundo está cheio de dificuldades? Perguntou o filho. Através da aceitação, respondeu o pai, entendendo que a fraqueza e a força são duas faces da mesma moeda. Quem não reconhece a própria fraqueza, nunca conhecerá a verdadeira força. Quem tenta parecer forte diante dos outros, na verdade está fugindo de si mesmo. A verdadeira força chega quando você para de lutar contra o inevitável e começa a agir com o coração claro. O filho escutava, e aos poucos o entendimento começava a brilhar em seus olhos. Ele via que o pai não era um herói de histórias, nem um super-homem, mas simplesmente um homem que havia aprendido a ser livre dentro de si, apesar do peso do mundo. Na manhã seguinte, o filho voltou à floresta com o pai, mas agora olhava o mundo com outros olhos. Notava como os galhos das árvores se curvavam sob o próprio peso, como as pedras não resistiam à chuva e ao vento, como a água deslizava suavemente sobre elas sem tentar mudá-las. Veja, meu filho, disse o pai, o mundo não se submete a ninguém. Ele não pergunta se você está pronto para as provas ou não. A força não está em mudar o mundo, mas em caminhar com ele, mantendo a clareza e a calma. O filho entendeu que seus próprios medos e dúvidas eram pequenas pedras que ele mesmo carregava nos ombros. E cada vez que tentava lutar contra elas, ficavam mais pesadas. Mas quando simplesmente as aceitava, quando deixava de resistir, as pedras se transformavam em degraus pelos quais podia subir. A indiferença de que o Senhor falou, pai, disse o filho, não significa ser frio. Significa ver as coisas como elas são e não deixar que o medo ou a raiva te controlem. O pai assentiu. Exatamente. Quando você deixa de se apegar, encontra a verdadeira liberdade. E então até o peso que carrega se torna parte da sua força. O filho entendeu que a força não estava nos músculos, nem na coragem diante das ameaças externas. A força era a calma interior que permite seguir em frente sem se perder, sem perder o coração. E a cada passo pela floresta, ele sentia essa paz interior se tornar mais real, enquanto o peso invisível sobre seus ombros se transformava, pouco a pouco, em um alicerce firme. Os anos passaram. O filho cresceu, mas continuava lembrando das lições do pai. Quando a vida trazia dificuldades, quando as circunstâncias pareciam insuportavelmente pesadas, ele parava, fechava os olhos e perguntava a si mesmo, o que posso aceitar e o que exige ação? Ele entendeu que a indiferença não é frieza, e sim escolha. A escolha de não deixar que o medo, a raiva ou a dúvida comandem a vida. A escolha de seguir em frente com clareza de mente, mesmo quando o coração aperta com o peso. Um dia ele voltou à floresta, onde havia feito sua primeira pergunta. Levantou o olhar para as árvores altas e viu como cada tronco, cada folha, cada trilha estavam ligados por fios invisíveis de força e paciência. Compreendeu que essa força não estava nos músculos do pai, nem em seu trabalho, mas na capacidade de ser ele mesmo, apesar do peso. Minha força está na indiferença, sussurrou para si, sorrindo. E naquele instante percebeu que a força e a fraqueza não são opostos. São dois elementos de um mesmo processo,
a capacidade de aceitar o mundo, seguir em frente e permanecer livre por dentro. A verdadeira força não precisa de reconhecimento. É silenciosa, discreta, mas inquebrantável. Manifesta-se quando a pessoa deixa de lutar contra o inevitável e começa a agir com clareza, coragem e paciência. E então cada fardo, cada dificuldade, cada obstáculo deixa de ser uma prova de força e passa a ser a sua confirmação. O filho cresceu, mas continuou sendo aluno do pai. E agora levava essa sabedoria ao mundo, em silêncio, sem pretensões, com uma paz interior que nenhum peso poderia destruir.